Boa noite a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos à live do Diálogos do Lacaniano. Hoje a gente recebe a psicanalista Ana Laura Prates para o tema Psicanálise e Infância. Bom, vamos esperar a Ana Laura, ela deve estar entrando já para a gente começar o nosso bate-papo. A gente sempre reserva, para quem não sabe, uns minutinhos finais para perguntas de vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui, que no final a gente tenta responder. Enquanto ela não chega, gente, o que vai balizar a nossa conversa de hoje é esse livro aqui, tá? Que é o livro da Ana Laura, que vai ser relançado agora. Da fantasia de infância ao infantil na fantasia, a direção do tratamento na psicanálise com crianças, este livro aqui. E esse livro aqui, Criança, Objeto ou Sujeito, que é um livro comemorativo aos 15 anos da Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Então, a gente vai usar hoje na nossa conversa esses dois livros. Boa noite para quem está entrando agora. Já vi a Ana Laura aqui. Oi, Patrícia. Tudo bem? Boa noite, Ana Laura. Bem-vinda mais uma vez. Oi, nós aqui outra vez. Nós aqui outra vez para mais uma volta. Eu estava aqui falando para o pessoal que hoje me passei em 2 livros para a nossa live de hoje, que é o seu. Vai ser relançado, né, Ana Laura? Nossa, tá quase, viu? Quase que a gente faz um lançamento hoje. Mas está valendo, vamos fazer um pré-lançamento, que é o da Está diagramado. Já está diagramado, a gente está fazendo a revisão da diagramação já. Muito ótimo. A direção do tratamento na psicanálise com crianças, de Ana Laura Prates. Está saindo este. E esse livro aqui, que é o Criança, Objeto ou Sujeito, que também é organizado pela Ana Laura e pela Beatriz Oliveira, que é fruto de 15 anos aí de pesquisa da Rede de Psicanálise e Infância do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. 15 anos na época, né? Porque agora já... Tem 20 anos agora já? Olha, Patrícia, desde 99, né? Então, mais, né? Já vai para o quê? 23, né? Está na hora do segundo volume. Nós estamos até pensando nisso. Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui. Bom, a criança é, para a psicanálise, um sujeito. Qualquer que seja a idade cronológica daquele que busca uma análise, trata-se do sujeito. Por isso, o que a psicanálise oferece a uma criança é o mesmo que ela oferece a um adulto, a possibilidade de falar e de ser escutada. Bom, para falar sobre o tema, psicanálise e infância, recebemos Ana Laura Prates, que é psicanalista, escritora e editora, coordenadora da Rede de Psicanálise e Infância do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, pesquisadora da Unicamp, autora da Fantasia de Infância ao Infantil na Fantasia, Direção do Tratamento na Psicanálise com Crianças, e organizadora do livro Criança, Objeto ou Sujeito. Eu vou te fazer uma pergunta mais ampla, Ana Laura, antes da gente entrar na psicanálise propriamente. Qual a concepção de infância e qual o papel da criança na sociedade atual? Pensando ainda que podemos falar de várias infâncias, né? Tendo em vista a desigualdade no tratamento e garantia de direitos de crianças de diferentes camadas sociais. Bom, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer, como sempre, estar aqui de novo com a Patrícia. Agradeço muito o convite, a oportunidade de falar sobre esses temas tão atuais, tão urgentes, tão relevantes. Eu acho que a sua pergunta ela pode ser desdobrada em 2. A primeira, em relação ao que significa a infância no momento atual, ela talvez seja um pouco mais difícil da gente responder, porque a gente está tão
de alguma forma, dentro das coordenadas discursivas do momento que a gente está vivendo, que é muito difícil a gente conseguir ter uma leitura tão clara do momento atual. Então, eu acho que a gente pode levantar algumas hipóteses. Eu tenho tentado fazer isso, porque para escrever o meu trabalho, eu precisei fazer uma pesquisa sobre a questão da história da infância. E isso foi algo que foi muito impactante para mim, embora eu já tivesse tido contato com o livro do Felipe Ariès, A História Social da Criança e da Família, na Faculdade de Psicologia, o que, aliás, foi uma oportunidade muito interessante, assim, porque, de alguma maneira, esse livro, embora ele, como qualquer obra, tenha algumas limitações, e depois eu encontrei outros autores que permitem ampliar outros pontos de vista, porque o Felipe Ariès ele faz parte dessa tradição da história que chama História das Mentalidades, que vai, de alguma forma, em busca assim, de tentar reconstruir aquele momento histórico e, ao invés de buscar assim, os grandes eventos, as grandes datas, os grandes acontecimentos, tentar acompanhar como era a vida cotidiana dos sujeitos e, a partir daí, desse modo de vida, tentar extrair alguma coisa da mentalidade daquela época. E essa pesquisa é uma pesquisa monumental, inaugural, a respeito da questão da história da infância. E o Ariès, ele realmente vai mostrar como a noção moderna, moderna no sentido da modernidade mesmo, ela ela foi uma construção, ou seja, que a noção de criança, de infância que a gente tem, ela não é natural. A gente tem uma tendência a achar que criança é um fato, é um objeto dado pela natureza. Quase como se fosse assim, um filhote da espécie, que ainda não está apto se a gente for pensar do ponto de vista assim, dos animais mais próximos a nós, que são os mamíferos, não estaria pronto ainda para reprodução. Então ele ainda precisa de cuidados, de adultos enfim, do grupo ali, né? Ou da mãe, no caso, né? Para ser amamentado, alimentado. E o Ariès vai mostrar que é nada menos natural do que uma criança humana, porque, de fato, essa ideia de que em determinada fase da vida você precisa de cuidados especiais, você precisa de uma atenção especial, e com isso você tem direitos especiais, você está, de alguma forma, protegido, inclusive, né, no capitalismo, do imperativo da produtividade. Tudo isso não foi sempre assim. Isso é fruto de um determinado discurso, né, e de um certo tipo de sociedade, pelo menos no mundo ocidental. Isso acho que é importante que a gente coloque também. Não dá para universalizar isso. Mas no mundo ocidental a gente consegue, então, fazer esse recorte histórico, e a partir da modernidade que começa a se construir uma noção mais definida de infância. E o que acontece é que, claro, ao longo dos séculos isso vai se transformando e cada vez as crianças vão ganhando mais direitos e mais especificidades. Então, vão surgindo, inclusive, assim, conhecimentos específicos para a criança, passa a se considerar que há doenças que são próprias de criança, ou seja, a criança passa a ser uma espécie de reserva de seres humanos que precisam ser zelados, cuidados, etc. A questão que se coloca, e que alguns autores têm trabalhado bastante, porque o Ariès escreveu o livro dele nos anos 80, e de lá para cá muita coisa aconteceu, é se essa noção, que de alguma maneira se estabilizou num determinado momento, ali a partir do século XVIII, e depois com toda a questão dos direitos humanos,
houve também todo um debate, né, dos direitos das crianças, que chegou tardiamente ao Brasil e à América Latina, ao Brasil especificamente muito tardiamente, só com a Constituição de 88, né, que foi possível avançar em relação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, de qualquer forma, assim, o que tem se pensado atualmente é se nós já não estamos vivendo agora um momento, de novo, de um certo borramento dessa diferença entre adulto e criança. E se isso não tem se transformado a ponto de novo, a gente às vezes tem uma certa dificuldade vamos dizer, de definir de uma maneira tão clara, pelo menos até o século XX, até meados do século XX, era bastante claro, eu diria até os anos 80 mesmo, era bastante claro esse limite, está voltando a ficar um pouco nebuloso novamente, isso a gente pode discutir mais para frente. Inclusive, qual a especificidade disso também no Brasil, porque eu acho que aqui também tem algumas peculiaridades. Agora, tem algo que você falou, que eu acho que daí é o segundo aspecto da sua pergunta, que é a dificuldade que a gente tem de, digamos, universalizar essa ideia do Ariès. O Ariès é um pensador francês que estava estudando ali a história da infância na Europa. A gente tem uma historiadora brasileira que se chama Sandra Corazza, lá do Rio Grande do Sul. Ela fez um trabalho muito bonito, muito sério, não tanto sobre a história da infância, mas sobre a história do que ela chama de dispositivos de infantilidade. Ela usa o termo dispositivo, a noção de dispositivo do Foucault, para falar a respeito de uma série de coordenadas discursivas e de poder, e que de alguma maneira determinam determinados lugares sociais que condicionam algumas relações de poder, e que a infantilização é um desses mecanismos, vamos dizer assim, de exercício de poder, né? Então, sempre quem está numa posição de submissão ou sendo dominado, de alguma maneira é infantilizado. Infantilizado nesse sentido de tirar dele, como se ele fosse tutelado, vamos dizer assim, como se ele não tivesse condição de falar por si mesmo. Então, pessoa com deficiência, o indígena, o pobre, o preto é sempre, nos Estados Unidos, por exemplo, o preto é sempre boy, né? Não importa se é um senhor de 80 anos e um jovem de 30, ele fala, hey boy, pro preto, né? Que aqui no Brasil virou jovem, né? e aí jovem, né? E aí ela vai falando, né, de uma série de instituições, inclusive, que praticam isso. Por exemplo, a infantaria, né, são os soldados iniciantes, né? Então sempre essa coisa de uma certa hierarquia que coloca a criança numa posição objetificada, né? É bem interessante esse trabalho dela. Mas tem um outro aspecto também, que é a questão das classes sociais. Tem um outro Foucaultiano também que chama Donzelot, Jacques Donzelot, que ele escreve um livro incrível chamado A Polícia das Famílias, e ele vai mostrando como toda essa coisa higienista, essa coisa do Estado entrar na vida das pessoas e, de alguma maneira, começar a ter um certo poder de ingerência e de policiar mesmo a vida privada, vamos dizer assim, né? Opera de modos muito distintos se você está na classe média alta ou se você está na classe baixa. E eu acho que, por último, Patrícia, um aspecto que a gente precisa levar muito em conta, e eu estou acabando de ler, há anos que eu queria ler, mas agora que eu consegui ter um pouco de condição de acabar de ler o livro A Elite do Atraso, né? E ali, né, o Josias fala muito dessa questão
da questão racial. Como a gente não pode deixar isso de fora, né, num país como o Brasil, o quanto a questão racial também, além da questão da classe, e sem prejuízo de considerar de uma maneira relevante e talvez até determinante a questão da luta de classe, mas como a questão da raça não pode ser deixada de lado aqui, não é? Então, é muito claro, uma vez eu fiz até uma pequena pesquisa assim na imprensa, a inversão que é feita no Brasil. Então, assim, o filho das classes dominantes, o branco, de classe média alta, o rico, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode queimar indígena, mendigo, né, ou morador de situação de rua, pessoas em situação de rua, como é que é, jogar não sei o que na mulher no ponto de ônibus dizendo que achava que era prostituta, como se isso justificasse alguma coisa, estuprar, né, arrancar o braço do ciclista porque está não sei quanto por hora bêbado, enfim, fazer tudo quanto é tipo de crime, para não falar dos crimes de colarinho branco e outros tantos. Eu acho que a família agora que está no poder é um exemplo típico disso. Então, os bananinhas podem fazer qualquer coisa que eles são considerados garotos. Ah, o garoto estava brincando, o garoto não sabe o que dá. Não importa se tem 25 anos, 30 anos. E, no entanto, o filho do pobre, a criança preta, a criança das comunidades do Rio ou das periferias das grandes cidades, ou não é assim, desfavorecidas, e em geral essa população tem raça, né? Ou melhor dizendo, é racializada, né? Porque a gente sabe que raça é um conceito do próprio racismo, né? Do próprio discurso racista. Então, essas pessoas racializadas, essas crianças racializadas, elas sempre sabem o que elas estão fazendo, são bandidos. Elas já nascem bandidos, elas saem com a insígnia de bandido, de suspeito da maternidade, né? Então, um menino que te rouba o celular no farol, que comete algum crime ou que passa droga e tal, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, e daí, então, você produz todo um discurso em favor, por exemplo, do rebaixamento da maioridade penal. Eu duvido que essas pessoas que defendem isso, se por um átimo assim, achassem que os seus próprios filhos fossem ser condenados, se fizessem algum ato de vandalismo ou alguma coisa parecida, se eles defenderiam com tanta veemência. Então, eles partem da certeza de que os filhos deles jamais serão condenados, não porque não pratiquem crimes, porque a gente sabe que praticam, né? Delitos, pelo menos, digamos assim, porque justamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não é considerado, né? A criança não é considerado um criminoso, né? Porque tem um conceito por trás disso. Isso aqui é interessante, quer dizer, a criança que pratica um delito, a criança, ela precisa de uma medida de proteção, porque, na verdade, o que ela está fazendo na rua praticando delito? Quer dizer, é o Estado que falhou em proteger. Sim. Ou a família ou o Estado. Então, você não pode criminalizar a criança, né? Ou abandono de incapaz, ou qualquer coisa do tipo, né? E o adolescente, ele é passível, aí sim, né, de uma certa responsabilização, que são as medidas socioeducativas, né? Mas que prescrevem também quando ele atinge a maioridade, porque tem esse salvo-conduto de que ele precisa ser dado uma nova chance, enfim. Mas é muito curioso como as pessoas que militam pelo rebaixamento da maioridade penal, elas têm uma visão racista de infância, né? Quer dizer, o filho do pobre preto sabe muito bem o que está fazendo, né? E o filho do rico é uma eterna criança que não sabia o que estava fazendo. Então, essa questão da responsabilização nesse debate sobre a infância é um debate muito interessante, que inclusive tem uma interface com o direito, né? Sim. Mas, enfim, acho que para começo de conversa é isso que eu diria para você. Então, a infância atual, eu acho que é uma infância em crise, né?
Isso eu diria para você que é uma infância em crise, e o que eu tenho constatado é que, assim, no Brasil, tudo que diz respeito à questão da infância, eu diria que é um sintoma, né? É um sintoma. A gente tem mais um, né? Não é o único, longe disso, mas eu acho que a gente tem um sintoma muito sério, porque você pode reparar, assim, e especificamente no século XXI, né? Desde aí dos anos 2001 e tal, eu acho que isso vem ficando cada vez mais claro. Acho que a gente que pesquisa isso há tantos anos vai observando mesmo, né? Essa espécie de confluência de eclosão de situações, de fenômenos, de ocorrências que, de alguma maneira, passam pela questão da infância. Então, eu diagnostico isso como uma crise do discurso universitário, né? Se a gente considerar o discurso universitário como o discurso do educar, que o discurso universitário não é a questão da universidade, né? É essa mudança de discurso justamente que teve na modernidade, que substituiu o saber que era colocado em Deus como né? Na ciência, né? No saber, quer dizer, quem tem poder agora é o saber, né? E o lugar de construção de saber da ciência é a universidade. Então, esse imperativo da educação que o discurso universitário sustentou durante alguns séculos, com algumas consequências, inclusive, bastante problemáticas, outras muito interessantes em relação à dominação, o tipo de dominação que se colocava antes, agenciamento de poder que se colocava antes, mas, de qualquer forma, eu acho que nós estamos vivendo uma crise desse discurso que foi o discurso da dominação durante muitos séculos. E eu acho que a gente ainda não está sabendo muito bem o que fazer com isso, né? Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar em relação a isso. Bom, os problemas enfrentados no tratamento psicanalítico com crianças decorrem da sobreposição entre criança e sujeito e da valorização da infância como fase da vida, em detrimento da conceitualização de infantil como lugar, como sugere Antônio Quiné na contracapa do seu livro, né? Então, qual a diferença, Ana, entre infância, sujeito e infantil? Então, essa é uma das grandes teses, né, do meu livro, desse livro, da fantasia de infância ao infantil na fantasia. Acho que o Antônio até destacou essa passagem justamente porque ele pegou, acho que ele captou muito bem, assim, qual que era a ideia principal do livro. Porque eu acho que a comunidade psicanalítica, assim, até certo ponto, não foi imune, não ficou imune a um certo preconceito de uma determinada visão muito burguesa da criança. Então, é com isso que eu brinco, inclusive, no trocadilho do título. A ideia de que uma certa fantasia de infância, então a criança inocente, a criança pura, a criança que é corrompida pela sociedade, que é uma ideia muito russoniana. O Rousseau, fundamentalmente em Emílio, propõe isso, que a infância é essa fase da vida pura, assim, ingênua, ligada à natureza, e que é a sociedade que corrompe de alguma maneira. Que tem uma certa idealização, de alguma forma, aí também. E eu diria uma certa negação de alguns aspectos da infância que não são tão paraíso perdido assim quanto a amnésia infantil, como dizia Freud, o recalque, se a gente quiser, faz crer, ou quer fazer crer. Basta, aliás, a gente deitar no divã e fazer análise para a gente ter lembranças da infância e desconstruir essa ideia da infância como um paraíso. Então, eu acho que a psicanálise, o Freud, teve um papel muito subversivo em relação a isso, na medida em que ele
escandalizando a sociedade da época, e eu diria que escandalizaria talvez a sociedade atual igualmente, desmistifica essa visão hegemônica que prevalecia. E, aliás, tem uma coisa um pouco contraditória. E o Foucault, na História da Sexualidade, ele fala isso. Ah, entendi. Ninguém sabia que a criança tinha sexualidade. Por isso mesmo é que se dizia que não podia tomar banho junto, que tinha que tomar banho de roupa, que ia cair a mão se pusesse a mão no pipi, porque a criança não tem sexualidade. Então, o Freud, de alguma maneira, ele traz, assim, à tona algo que estava ali não dito na sociedade. E o Freud coloca a questão da sexualidade infantil, assim, no centro da sua teoria, da sua metapsicologia, da sua concepção de psiquismo, e com o complexo de Édipo. Mas é claro que a noção freudiana de sexualidade infantil é uma noção extremamente refinada, extremamente complexa, absolutamente não pode ser confundida com uma ideia de que criança teria condições ou teria sequer, vamos dizer assim, o desejo de praticar relações sexuais tais como os adultos. Na verdade, a noção de sexualidade do Freud ela é muito ampla, o erotismo é algo muito amplo, o erotismo tem a ver com o corpo e tem a ver com a relação com o outro. Então, nesse sentido ampliado, qualquer toque, qualquer fala, inclusive, qualquer ato de fala, as relações todas humanas, elas são eróticas. Então, não é um privilégio de relações amorosas, no sentido do senso comum, ou sexuais, no sentido do senso comum. Então, é dentro desse contexto da noção de erotismo e de libido, que é isso que nos liga, que move o nosso desejo em relação ao mundo, em relação aos objetos, em relação aos demais, essa noção ampliada é que permite a gente dizer que em todas as fases da vida há algo de sexual que está ali, de alguma forma, permeando as nossas experiências, inclusive as experiências de alimentação, no caso oral, as nossas necessidades fisiológicas, todas elas não estão apenas sendo exercidas ali no aspecto orgânico, elas também envolvem um sujeito que deseja, que, portanto, está ali experimentando, muitas vezes, sensações e afetos contraditórios, né? E aí isso vai gerando conflitos e recalques, né? E destinos, para usar o termo do Freud, variados para essas pulsões. Então, em relação a isso, a gente poderia dizer assim que a psicanálise subverte muito a noção tradicional de infância. E ela vai operar com esse conceito, que é um conceito freudiano muito importante, que é o conceito de infantil. O infantil como essa espécie de núcleo do recalcado. O infantil como essas primeiras experiências de satisfação / insatisfação que geram esses conflitos e que, de alguma maneira, serão a matéria-prima para a construção das nossas fantasias. As nossas fantasias que, para a psicanálise, na verdade, significam o modo como a gente enxerga o mundo, porque nós não nos relacionamos com o mundo de uma maneira direta. Nós sempre nos relacionamos com o mundo de uma maneira indireta, de uma maneira mediada pela linguagem, mediada por construções. Então, a realidade é uma montagem. Então, nesse sentido, a fantasia ela é uma montagem que tem a ver com isso, com essas primeiras experiências. Então, nesse sentido é que o infantil sempre está presente em toda análise, tanto na análise de uma criança quanto na análise de um adulto. A infância já é justamente uma fase da vida que a psicanálise não tem, vamos dizer assim, um conceito próprio do que é a infância. A gente não trabalha com essa noção enquanto psicanalista. Agora, se a gente for pegar a história do movimento psicanalítico,
A história do movimento psicanalítico, em parte, transformou essa epistemologia freudiana, muitas vezes, numa espécie de psicologia do desenvolvimento, né? Então, transformou, assim, essa noção estrutural do infantil, que é aquilo que nos humaniza na relação com o outro, na relação com a linguagem, na relação com o corpo, e transformou isso em fases. Então tem a fase oral, a fase anal, a fase tal, a fase genital, e pegou isso e colocou numa escalinha como se isso fosse um desenvolvimento. Então, os psicólogos, por exemplo, adoraram isso, né? Psicólogos, pedagogos, porque virou uma espécie de psicanálise mais palatável, né? Porque mais combinava mais com uma certa concepção mais tradicional, de novo, né, dessa dualidade adulto-criança, e da adolescência como essa passagem. Não que não aconteça isso no modo como nós estamos estruturados como sociedade, principalmente no meio burguês, que foi o meio em que a psicanálise nasceu, na Europa, mas a gente não pode universalizar isso. Então, o que há de universalizável nisso é esse núcleo infantil. Então, por isso que a gente tem por isso que tem uma importância muito grande nós, psicanalistas, podermos sustentar que a criança também é um sujeito. Claro que existem as especificidades da fase da vida, aliás, todas as fases da vida, o envelhecer também tem suas especificidades, a adolescência, tal como ela é vivida atualmente, que é um outro assunto também, né, muito interessante, também tem lá a sua especificidade, mas essa especificidade não está ou não prejudica ou não recomenda que a gente tome um analisante, seja lá que idade for, que a gente não o tome como sujeito. Ele é sujeito, né? Então, mesmo que ele esteja sendo colocado num lugar de objeto, que muitas vezes acontece, né? Bom, Freud não preconiza uma psicanálise de crianças ou uma psicanálise infantil. É a partir da demanda da criança e daquilo que se passa na transferência da criança com o analista que há a entrada possível em análise. Assim sendo, qual o lugar dos pais na psicanálise com crianças? Tendo em vista a diferença entre o manejo do sintoma na criança e do sintoma da criança. Então, essa é uma grande questão. Acho que aí tem vários pontos para a gente debater, que são pontos muito interessantes, assim, muito clínicos, que, num primeiro momento, dizem respeito, assim, ao tipo de família que é mais comum a gente receber no nosso consultório. Volta aquilo que eu disse da psicanálise, de uma maneira em geral, ter sido uma prática que recebeu mais analisantes da burguesia. Você sabe que isso é uma coisa que a gente vem questionando já faz vários anos, inclusive não era a pretensão do Freud. Freud, ali no período entre guerras, participou daquela iniciativa de fazer clínicas públicas, ele nunca desejou que a psicanálise fosse acessível apenas às elites. Acho que esse é um problema urgente, inclusive no Brasil. Mas o fato histórico é que depois da Segunda Guerra, a psicanálise correu um risco grande de se tornar uma prática de gabinete. Não fossem algumas honrosas exceções, dentre elas, eu diria que o lacanismo, o movimento lacaniano contribuiu bastante para democratizar a psicanálise, voltar a fazer a psicanálise circular pela cidade, conversar com outras disciplinas, etc. E eu acho que isso teve algumas consequências assim importantes. Por exemplo, eu não posso deixar de citar o trabalho da Genie Aubry em Parrain de Rozin, o trabalho que ela fazia ali junto com François Doutor, com outros colegas, depois também o trabalho da Maud Manoni, enfim, vários psicanalistas, Rosine Lefort, Robert Lefort, alunos de Lacan, colaboradores ali de Lacan,
que recebiam, mesmo antes, né, da sua saída, aliás, muito antes do seu rompimento com a IPA e tudo mais, crianças daquela situação terrível do pós-guerra, né? E essas crianças estavam sem pais. Sim. E eles atendiam essas crianças nesses abrigos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, quer dizer, não é condição para atender uma criança que ela esteja ou que a gente receba os pais. Não é condição, depende da situação que está a criança. Agora, normalmente essas famílias de classe média, né, que a gente recebe nos nossos consultórios particulares, elas vêm com a família tradicional, né? Então, quase sempre é a mãe que traz, isso está mudando um pouco nos últimos anos, mas, né, vamos dizer assim, durante o século XX, que foi o século no qual a psicanálise com crianças se consolidou, essas crianças, em geral, vinham, tirando essas exceções de crianças abrigadas e tal, as crianças que vinham para os nossos consultórios vinham trazidas pelos pais, né? Aqui na América Latina, ou mais especificamente no Brasil, em geral, as escolas mandavam, né? Então, a gente recebia muita criança com queixa escolar, ou então os médicos, os pediatras, quando tinham alguma suspeita de alguma questão de desenvolvimento, né? Então, quase como se o psicanalista de criança fosse tratar das questões da infância e não do sujeito, né? E aí eu acho que houve uma confusão mesmo, né, Patrícia? Assim, alguns colegas, eu acho que entenderam o complexo de Édipo como uma coisa muito, assim, imaginária, no sentido mesmo, assim, de que então era a personagem do papai, a personagem da mamãe, o filhinho. Acho que o Lacan também avançou muito em relação a isso, de mostrar que, na verdade, se tratava de uma estrutura de linguagem, que aquelas personagens estavam encarnando determinados traços que poderiam estar ali distribuídos das mais variadas formas, em diferentes modos de família, e que não é isso que é o que a gente chama de simbólico ali da estrutura, não é? Que vai determinando lugares e posições e operando algumas, vamos dizer assim, alguns quesitos necessários, né, para que um sujeito possa se posicionar como desejante, na sua própria fantasia e tudo mais. Então, eu acho que isso, de fato, acabou gerando algumas confusões, assim. Então, por exemplo, a própria Ana Freud, a filha do Freud, acho que se confundiu, embora ela tivesse uma clínica muito interessante, quando a gente lê os casos clínicos da Ana Freud, são muito interessantes. Mas, de fato, eu acho que ela se confundiu um pouco em relação a isso, de considerar ali a situação da criança com a família como uma coisa concreta, assim, né? Então ela achava que a criança ainda estava ali às voltas com as relações parentais, então ela não poderia, de alguma forma, ser analisada plenamente, teria que ter algo ali um pouco mais pedagógico para que ajudasse ela a se desenvolver. Por outro lado, a Melanie Klein, por exemplo, né, a grande maga, a pioneira da psicanálise com crianças, ela, ao contrário, ela preferia deixar os pais completamente fora. Porque, apesar dos equívocos teóricos da Melanie Klein, e o que não prejudicava também a clínica incrível que ela tinha, uma intuição clínica sensacional, ela tinha uma concepção de sujeito bastante diferente da nossa, uma concepção de sujeito mais inatista, aquela ideia de proto-fantasias, mas ela supunha, de alguma forma, que uma criança muito pequena já era um sujeito. E acho que isso faz toda a diferença. Acho que a Ana Freud, ela achava que a criança ainda não estava pronta, assim, que só no final do complexo de Édipo, aí uma concepção bem desenvolvimentista de complexo de Édipo, é que então ela resolveria o Édipo e aí sim ela seria um sujeito constituído. Não se usava essa palavra ainda, né? Isso é uma palavra do Lacan. Mas depois, inclusive, os próprios lacanianos, alguns, também foram fazendo uma leitura muito desenvolvimentista dessa ideia de constituição do Lacan, que não tem nada a ver com a temporalidade cronológica. Tem, inclusive, um livro da nossa colega Michele Faria, né, que chama O Lugar dos Pais na Psicanálise com Crianças, e esse livro da Michele, ela justamente propõe essa
que muitas vezes você precisa receber os pais no início do tratamento, isso que a própria Freud chamava de tratamento de ensaio, e que a Ana Freud recomendava muito que se fizesse isso, com crianças especificamente. Depois, inclusive, o Lacan generalizou isso, ele de alguma maneira pegou essa ideia emprestada da Ana Freud e falou, mas por que fazer isso só com criança? Na verdade, ninguém chega lá e já entra em análise. O adulto também não chega lá, não é porque o cara está pedindo análise ou terapia, se a gente quiser, que ele de fato está demandando uma análise. Ele está lá gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. Você vai resolver o meu problema. Então tem toda uma série de manejos que a gente precisa fazer. E isso não é só com criança. Mas a Ana Freud, ela tinha essa ideia de fazer isso com criança. Então, uma das manobras que a gente faz, quando a gente recebe, muitas vezes a gente tem que receber todo mundo, colocar todo mundo na sala, escutar quem está trazendo e tal, é um pouco uma limpagem de terreno, né? É uma escuta assim que vai de alguma forma tirando ali a graminha, o matinho, né? O trevinho e tal, para a gente conseguir arar aquele solo e daí sim a gente conseguir escutar o sujeito. Um outro colega nosso que trabalha muito, tem uma clínica muito importante com crianças também, que é o Pablo Pelzner, lá nosso colega da Argentina, ele tem um livro também, não é o Fugir para Adiante que tem em português, é um outro no qual ele questiona isso também, assim, quem é o sujeito? A gente não pode confundir o sujeito com a pessoa em psicanálise. Então, às vezes, quando uma criança tem um sintoma, como ela está tão inserida nessa estrutura familiar, e capturada muitas vezes nesses meandros dessa estrutura, é até difícil você conseguir identificar que pessoa é o sujeito. O sujeito está um pouco ali pairando naquele discurso, e às vezes só o fato de você fazer acolher, não é, aqueles sujeitos múltiplos ali, ou aquele sujeito que está se manifestando num discurso encarnado em pessoas diferentes. Você consegue, com algumas pontuações e com essa escuta, operar já algumas separações, algumas, vamos dizer assim, justamente a elaboração, às vezes até o ato de falar algumas coisas que nunca foram ditas, e isso vai, de alguma forma, também operando de modo a, muitas vezes, até diluir aquilo. Às vezes até a criança nem fica num trabalho analítico propriamente dito. A Manoni também fazia isso, sobretudo quando ela recebia crianças que estavam muito capturadas, assim, né, na fantasia materna, por exemplo, crianças às vezes com algum traço de deficiência ou com alguma questão de saúde, alguma fragilidade, fazer com que a mãe, de alguma forma, se grudasse na criança ali, né? Formando uma espécie de cola, e de modo que você nem conseguia distinguir ali quem que estava falando e o que estava em jogo. Às vezes parecia uma psicose, não é? Porque a criança, o sujeito ali não conseguia se expressar. E quando às vezes você acolhe isso, produz algumas separações, vai fazendo algumas manobras transferenciais, algumas interpretações, algumas pontuações que produzem essa separação, às vezes a criança fica bem e nem precisa. Às vezes a mãe fica em análise, né? Mas tudo isso é caso a caso. Tem outros casos em que, de fato, a criança tem, sim, uma demanda e ela tem todo o direito de ter, como a Rosine e o Robert Lefort diziam, a criança é um analisante de pleno direito, né? Mas é por isso que é importante a gente distinguir, né, se a criança está ocupando o lugar
da verdade do casal parental, como diz o Lacan, se ela está ali, de alguma maneira, condensando um lugar de objeto na fantasia materna, ou se ela está sendo um lugar do sintoma de alguém da família ou da própria família, né? Então, é muito importante isso para que a gente consiga reconhecer qual é o sintoma próprio daquele sujeito. Essa diferença é muito importante, é um manejo clínico fundamental para quem se dispõe a receber crianças na clínica, que deveria ser algo, pelo menos numa orientação lacaniana, não haveria, assim, digamos, uma justificativa forte para a gente não receber uma criança, né? Essa pergunta, ela sempre aparece. Psicanálise online com crianças. É possível? O que a gente pôde recolher dessa experiência em função da pandemia? E se novos sintomas apareceram pós-pandemia nas crianças? Então, Patrícia, essa é daquelas perguntas que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Acho que a gente ainda está muito no olho do furacão para conseguir dar qualquer resposta que seja assim definitiva. Eu suspenderia, não é? Agora, o que foi possível verificar? Acho que algumas coisas foram possíveis ou já são possíveis, assim. Alguns casos, isso a gente sabe porque acompanhou, funcionaram. Alguns casos funcionaram e funcionaram bem, inclusive. Outros não funcionaram. Então, foi muito caso a caso. É uma coisa muito impressionante, assim, como realmente parece conversa para boi dormir, esse negócio, né, de que é caso a caso, de que é singular, parece que a gente tira da manga, assim. Sempre essa resposta. Mas a questão é que é a pura verdade. E aí eu volto a dizer, com adultos também. Não foram todos os adultos que se deram bem com online. E outros, inclusive, se deram muito bem. A ponto de que eu acho que se abriu mesmo uma oportunidade muito interessante de uma transferência mais livre, de você não ser obrigado a fazer com um analista só porque ele está na sua cidade, que era um privilégio de quem podia viajar, de quem podia pegar avião, ônibus, suspender o trabalho para passar, sei lá, 2, 3 dias em outra cidade fazendo análise. Sempre existiu isso. Mas era algo para poucos. Hoje, a gente tem essa possibilidade que a gente vai ter também que aprender a manejar, porque não houve ainda nenhum caso de alguém que tenha entrado em análise e ter finalizado a análise sem nunca ter tido um encontro com o analista na mesma atmosfera. Agora, eu acho que as questões que ficam para nós, assim, os desafios que se colocam, eles são talvez assim ligeiramente diferentes ou específicos em relação principalmente a crianças pequenas, por conta da importância do brincar. Crianças que não falam também, por qualquer razão que seja, ou com qualquer diagnóstico que tenha, crianças com deficiência. Também não acho que isso seja impossível, acho que talvez a gente vai precisar inventar dispositivos mais criativos. Não sei se dá para ligar o Zoom e atender uma criança pequenininha, mas eu acho que também tem muitos recursos. Aí eu não sei se não é mais uma limitação técnica do analista, pode ser também. Se você, de repente, pesquisar assim, aplicativos, jogos pedagógicos, sei, deve ter uma gama de material, ou talvez até plataformas mais lúdicas, mais interativas, mais intuitivas, mais fáceis, né? Que
que facilitem o atendimento online com crianças. A gente vai precisar construir isso. Uma outra coisa, por outro lado, que algumas pessoas para quem eu dou supervisão disseram que eu achei muito interessante é que assim, o fato da criança não ter muito pudor em relação a essa coisa da privacidade ou do setting, no sentido clichê do termo, que a gente sabe que, na verdade, o setting nosso é o discurso do analista, né? Não é a sala, não é quatro paredes, não é? É o encontro entre falantes, a psicanálise é um encontro entre falantes, então, se a transferência está em jogo, tem psicanálise. E se é que tem alguém ali, né, do outro lado que responde do lugar de analista, claro, né? Não é só transferência e interpretação, né? E ato analítico, mas essa coisa da criança às vezes pegar o celular na mão e sair andando pela casa e falar, olha, não sei o que, sabe? Isso teve um aspecto interessante também. Teve um aspecto Muitas queriam mostrar o quarto, né? Olha meu quarto. Né? Teve um aspecto de abrir para algo assim também que a gente eu não sei, não estou querendo qualificar isso, estou descrevendo alguns fenômenos que aconteceram. Então, assim, outro dia alguém falou assim, mas então é complicado porque a criança não tem privacidade. Então, mas você poder de alguma maneira, né, tá ali testemunhando a falta de privacidade da criança pode ser uma coisa, pode ser um material analítico muito interessante. Sei lá, a mãe fica toda hora entrando lá no quarto da criança, sei lá, né? Isso é revelador também de alguma coisa que pode ser talvez interpretada. Então, é tudo muito paradoxal. Acho que a palavra é essa, né? Vamos ver. Pergunta se surgiram novos sintomas pós-pandemia das crianças, porque muitas perderam pais, tal, né? Tiveram que passar por lutos. Se houve alguma coisa aí. Eu não diria para você que surgiram novos sintomas, assim, até porque, de alguma maneira, a gente ainda está na pandemia, não passou. Então, mas eu acho que a gente viveu um período excepcional, e assim como as crianças ali da Melanie Klein, do Freud, da Ana Freud, todos esses psicanalistas pioneiros estavam passando pela guerra. O livro incrível do Luiz Aquiles Furtado, Sujeito na Entrada da Estação, mostra isso claramente. O Dick foi atendido pela Melanie Klein em plena guerra, então tinha bombardeio, aí eles tiveram que fugir para o campo, aí ele era atendido na casa de campo, aí volta para Londres, aí Londres está bombardeada, daí enfim. Então, eu acho que as nossas crianças, e aí tem uma diferença muito grande da classe social também, elas estão, elas entraram em contato com a questão da morte, isso sem dúvida. Todos, assim como a gente falou no início, nós humanos, assim como temos que nos haver com as questões do corpo, com as questões do outro, com as questões da sexualidade, temos que nos haver com as questões da morte também. Isso é inexorável, não precisa de pandemia para isso, mas de alguma forma isso foi jogado na cara das famílias, né? Medo da morte. Acho que isso apareceu de uma maneira muito forte, por um lado. Por outro lado, eu acho que teve a questão das escolas. Então, a questão da escola, das escolas, eu acho que foi algo muito significativo, as crianças ficarem fora da escola. Não é qualquer coisa, porque a escola é um aparelho ideológico do Estado, seja de que classe social for, escola pública ou privada, ela é um aparelho ideológico do Estado, mas ao mesmo tempo ela é um lugar de socialização, é um lugar de estímulo, é um lugar de arejamento, é um lugar de fora dessa endogamia familiar. Então, o fato das crianças terem ficado de fora da escola
embora tenha sido, do meu ponto de vista, muito acertada essa decisão, do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista sanitário, porque, em primeiro lugar, era no meio de uma guerra, você não manda a criança para a escola. Do mesmo modo, você não manda a criança para a escola no meio de um... Não é bombardeio, mas o vírus estava lá, a gente não sabia nada a respeito dele, não tinha vacina, então era o mínimo que se podia fazer para preservar a vida das crianças e de todo mundo, porque as pessoas que defendiam que as crianças fossem para a escola não lembravam que os professores iam ter que estar lá, que o servente ia ter que estar lá, que o segurança ia ter que estar lá, que ia ter transporte para levar a criança, que daí a criança ia se contaminar e levar para o avô em casa, enfim, né? Então teve esse problema também, que eu acho que é um problema sério, que ainda vai durar muitos anos, assim, as consequências disso. E acho que tem uma questão também que é, vamos dizer assim, o outro lado da moeda disso, que é o horror de ficar confinado em família. Sim. E para muita gente foi um horror mesmo. Claro, mas assim, isso nós psicanalistas já sabemos, não é? Que a família está longe de ser esse lugar que é vendido nas propagandas de margarina, que, aliás, a gente não recomenda nem a família da margarina e nem a margarina. É tudo fake news naquilo ali, tudo faz mal ali. A própria margarina ali, a família margarina, que ela não é recomendada para ninguém. Lembrei de uma piada daquele filme A Fábrica de Chocolate, Não. mas a versão 2, sabe? Acho que é com Johnny Depp, que faz Acho que faz sim. o senhor ali, o cara da fábrica de chocolate e tal. Aí o menino ganha, né? Finalmente, depois de tudo, ele ganha tal. O pobre menino pobre, lembra? Aí, eu não sei se você lembra que ele morava com o pai, com a mãe, com os 4 avós, né? Num casebrezinho, passavam frio, fome e tal. E aí quando o senhor lá vai buscá-lo, né, para ir para a fábrica de chocolate, que ele foi o vencedor, ele diz assim, aí ele vai, então vamos, fulaninho, tal. Daí o fulaninho fala, mas como assim vamos? E a minha família? Ah, não, estava no contrato, daquela letrinha bem pequenininha, você não leu? Que a família não vai junto, que se você ganhasse, você ia ter que ir sozinho. Ele fala assim, mas como assim a minha família não vai junto? Daí o cara responde, considere isso um bônus. É isso. Era negro não, desculpa. Acabei de usar uma expressão racista ligada no piloto automático, peço desculpas. Engraçado, né? Como engraçado, é terrível, né? Como a linguagem racista, né? Uhum. O humor de mau gosto, corrigido aqui. Pedido de desculpas corrigido. Então, mas assim, voltando, falando sério agora, a família, que né, então na propaganda da margarina, considerada esse lugar de proteção, de amor, de não sei o quê, desde Freud a gente sabe que é o lugar dos conflitos, que é o lugar da violência, que é o lugar do abuso sexual. 80% dos casos de abuso sexual de vulnerável, de criança ou de menor de idade é praticado dentro da família, né? Então, o tanto que aumentou assim de modo exponencial com a pandemia, a questão da violência doméstica, o feminicídio, a agressão às mulheres e às crianças, e inclusive o abuso sexual. E isso em todas as classes, viu, gente? Toma cuidado para não estigmatizar determinadas classes sociais em relação a essa questão do abuso sexual. Então, para não falar de outras questões. Então, eu acho que, de fato, Patrícia, eu não sei se é novos sintomas, mas eu diria que, assim, as crianças foram muito
vitimizadas, vulnerabilizadas em todos esses aspectos em função da pandemia. Acho que foi uma população, e claro, como sempre, as classes menos favorecidas, aí então é devastador, porque inclusive tem aumento da violência, nós estamos vivendo uma epidemia de fome, né, no Brasil, que há décadas não se via, e a situação está muito preocupante, inclusive a questão da vulnerabilidade, não apenas alimentar, mas a questão do trabalho infantil, que aumentou. A gente precisa ficar muito atento, acho que nos próximos anos, para a gente oferecer uma rede de proteção e de acolhimento. A gente estava falando dessa questão da democratização do acesso ao atendimento psicanalítico. A gente precisa urgente pensar em oferecer uma escuta também para as crianças, né? Na última pergunta aqui é se existe final de análise com crianças. Essa pergunta é uma pergunta muito, muito séria, assim. No nosso livro, inclusive esse que você citou, da rede de infância, nós temos ali um dos capítulos que é a respeito de um final de análise com crianças. Eu acho que essa pergunta ela é complexa, Patrícia, porque ela inevitavelmente remete a gente falar sobre que concepção a gente tem de final de análise. E então, assim, eu acho que se a gente não idealiza demais um final de análise, como às vezes se costuma fazer, com um grande prejuízo, me parece, assim, a própria direção do tratamento, mas eu acho que se a gente não idealiza muito, eu acho que não há motivos para a gente, a priori, tirar o direito de uma criança levar a sua análise até o final. Seria, inclusive, muito contraditório com a nossa própria ética. Quer dizer, eu, a priori, vou dizer que uma criança não vai terminar uma análise? Quem sou eu para dizer isso? Primeiro que eu não sei quanto tempo que a criança vai ficar em análise, não é? Eu tenho um caso, por exemplo, de um analisante que eu recebi com 6 anos, e ele fez análise até os 12. Teve uma conclusão muito interessante o momento que ele decide interromper, a solução que ele dá para as questões dele, que o trouxeram à análise quando ele tinha 6 anos, e como que ele, ali entrando na adolescência, consegue fazer um novo arranjo em relação a uma série de questões que envolviam, inclusive, envolveu um reposicionamento em relação ao pai muito interessante, uma questão que ele se colocou a respeito da masculinidade, portanto da sexualidade dele, embora não praticante com essa idade, mas muito interessante também. E ele foi cuidar da vida. Com 18 ou 19, ele me procura de novo. E ele faz um segundo turno da análise dele, justamente quando ele está às voltas com o encontro com o sexo, não é? Aí no sentido comum do termo, ou seja, ele começa a ter relações sexuais. E ele, na verdade, ele estava prestes ele estava às voltas com isso, um pouco embaraçado, e aí ele precisou dar essa volta a mais para fazer valer, digamos assim, aquilo que ele tinha podido trabalhar naquela longa análise que ele fez. E aí ele ficou um tempinho ali e tudo, e depois deu por terminado também esse segundo turno, que eu chamo de segundo turno. Não sei se ele foi fazer um terceiro turno, se ele foi fazer, não foi comigo.
Tem um outro caso, que é o caso Zete, que está no meu livro, que também voltou na adolescência, que aliás eu termino o relato do caso contando dessa volta dele, aí eu não desenvolvo mais, mas ele fez um percurso muito interessante na adolescência, mas aí interrompeu de novo e depois ele voltou de novo adulto. E passou um bom tempo também. Não diria que tenha terminado a análise, mas fez uma volta a mais aí também, adulto já. E atualmente eu tenho um analisante que fez análise comigo criança, uma análise muito também significativa, assim. Depois ele mudou de país e agora adulto também, ele volta e já faz análise comigo há alguns anos também. Tem sido muito interessante acompanhá-lo. Então, assim, eu tenho algumas experiências de sujeitos que voltaram depois, né? Esses são os que eu estou lembrando, não sei se tem mais alguém. Mas, assim, o curioso é que, assim, a gente vê claramente, é um privilégio ter essa oportunidade de ter visto isso, a gente vê claramente que os efeitos de uma análise na infância, mesmo que eles não lembrem, a Maria Letícia Reis também trabalha essa questão, né, no livro dela da memória, né, quem lembra da análise, muitas vezes a pessoa nem lembra, né, quando fez, assim como Hans não lembrava, né, mas precisa ver também o que a gente chama de lembrar, talvez não lembre das sessões, não lembre o desenho que fez, mas tem um registro né, e a posição do sujeito, assim, não é sem efeitos, né, não é sem efeitos. Então, de novo, a gente vai lançar mão do clichê, que é caso a caso, né? Quer dizer, não sei se tem pessoas que fazem uma análise só na infância e nunca mais vão fazer análise na vida, né? Eu tenho essa experiência dessas pessoas que foram fazer depois. Tem gente que vai fazer com outros analistas também, é claro, né? Mas eu acho que tem um final no sentido, assim, de uma resolução, né? E da inclusão, me parece assim, de uma abertura, sabe? Porque não é uma resolução no sentido de um fechamento. Esse cara que eu atendo hoje, ele tem eu pedi para ele e para a mãe, quando ele mudou de país e interrompeu a análise quando ele era criança, para ela tirar xerox de um caderno que ele foi escrevendo uma história. Porque ele queria ficar com o caderno, então eu não ia pedir para ficar com o caderno, então eu pedi se eles podiam tirar xerox, porque aquilo era tão impressionante. Ainda outro dia, eu até comentei com ele que eu queria que ele visse esse caderno. Porque ele vai fazendo todo um percurso, e aí nesse caso especificamente está registrado ali, né? E no final ele inclui o zero. Ele coloca o 1 e o 0. E o 0 tinha a ver é muito curioso, assim, tinha a ver com os meninos e as meninas, né? E ele escreve isso, assim, então ele faz como se fosse a lógica do coletivo, ele coloca um conjunto, né? E daí ele escreve o 1 e o 0, assim. É muito bonito, assim, a maneira como ele vai lidando com isso, ele tão pequeno na época, né? Acho que ele tinha uns 8 anos, quando ele foi embora. Então, tem uma abertura, tem uma abertura. Eu vejo, assim, que ele volta, às voltas com as questões da neurose dele, né? Mas ele é um analisante que trabalha, que já entrou na associação livre, que é uma abertura, né? Quer dizer, aquela experiência de análise na infância tá ali, tem uma marca ali desse sujeito. Ele é um sujeito aberto para o não todo, vamos dizer assim. Não é aquela neurose encrudecida que às vezes a gente pega, né? Em determinados sujeitos assim que vão fechando, 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 e quase que a gente tem que ir com uma marreta lá para conseguir produzir o mínimo de divisão subjetiva, né? E
Ele não, ele já veio facinho, assim, sabe? Né? Muito aberto, muito disposto, muito, né? Então, eu acho uma oportunidade, assim, extraordinária para uma criança poder ter acesso a um analista. Acho, acho muito legal, assim, claro, para aquelas crianças que estão, de alguma maneira, embaraçadas com algo, né? Com uma fobia, ou com alguma inibição, ou com qualquer tipo de somatização ou conversão, enfim, que esteja com sintoma, né? Porque sem sintoma não tem análise, né? Isso em qualquer idade, né? Não, Laura, Então eu super acho obrigada. Fica a que dica te aqui do agradeço. livro, para sair logo mais. O livro está esgotado, né, da Fantasia de Infância Infantil na Fantasia, mas em breve então vai ser lançado pela Lavados Prodel. E aí a gente faz um barulhinho, né, Patrícia, quando sair. A rede de infância está esgotado. Não, o livro da Rede, ele é da coleção Laços, né? Ele foi publicado pela, como chama? Escuta, pela editora Escuta. Escuta. Eu acredito que é possível comprar pelo site da Escuta ou talvez lá no Fórum do Campo Lacaniano mesmo, né? Tá ótimo, Ana Laura. Muitíssimo obrigada. Boa Mais uma vez, noite, obrigada. bem-vinda sempre. Obrigadão, Muito até mais, Patrícia. mundo que esteve até aqui com a gente. Tchau, tchau. Vou salvar a Tchau, live. tchau. Tchau, pessoal, obrigada, tá legal, salva sim. Tchau, tchau.